Bom, terceira tentativa de gravação de vídeo, porque fica dando uns problemas de áudio. O que que era Dungeon Diving, como funcionava essa mecânica no Albion Online, o MMORPG, onde você faz a sua própria história. A ideia do Dungeon Diving, mergulhar, então a pessoa ela mergulhava atrás de você, você fazendo a sua dungeon, querendo encontrar vários tesouros e fazer uma grana. Aí aparecia uma, duas, três pessoas atrás de você, resultando normalmente na sua morte. E você aparecendo pelado na cidade, né? Então, sempre de uma forma muito covarde, muito cretina, você era atacado pelas costas e acabava morto. Isso era uma mecânica muito característica do jogo, que durante a maior parte da história do Albion era normal isso acontecer, porque a dungeon não fechava. Então, quando você fazia na zona vermelha ou na zona black uma dungeon, você tinha esse risco constante de ser atacado pelas costas. Não importava que você estava já no boss, matando o boss da dungeon. Alguém podia aparecer naquele exato momento e ter a vantagem de te pegar desprevenido, sem cooldown, sem recuperação de vida, né? Então muitas vezes complicava a sua vida. E então a gente vai primeiro falar um pouco dessa parte do risco recompensa, depois vai falar dessa parte negativa agregada, depois a gente vai ver um pouco a parte positiva de como isso funcionava e tentar trazer alguma conclusão. O jogo do Albion ele trabalha muito nesse fundamento filosófico de risco contra recompensa. E se você joga há pouco tempo, isso pode até parecer um pouco óbvio, mas você fazer a dungeon numa amarela vai te dar menos fama, menos XP e menos dinheiro do que você fazer numa black, que é onde você pode morrer e se você morrer ali, você vai aparecer pelado na cidade. Então, o problema é que no Dungeon Diving essa parte do risco ficava muito maior do que a recompensa de você fazer as dungeons. Às vezes você fazia 4, 5 dungeons em seguida, né? Acumulando ali a grana que você estava coletando, para na última ser daivado por uma galera enorme que muitas vezes tinha itens piores que o seu ou não estava tão forte quanto você, mas eles tinham números e isso te dava uma baita desvantagem e você acabava morto. Então, esse risco ele sempre era muito maior e para um jogador novo, para alguém que não estava com tanta experiência nisso, é um pouco difícil ainda de entender que tudo é descartável. Seus itens, suas equipes, nada é seu. Tudo é descartável, inclusive você. Então, morrer, né? Se morria uma, duas, falava, puta, mano, investi aqui uma grana, de novo, veio uma galera aí atrás me pegar. Então ficava uma coisa meio, uma sensação de injustiça, né? E isso era realmente concreto, né? Tipo, você não tinha tanta experiência, ou até tinha, mas dada a situação de desvantagem numérica, ou até sendo uma pessoa te gankando, ficava completamente difícil de se defender. Mas aí a gente entra num outro aspecto, numa outra visão, que o jogo, ele parte do charme dele, parte da graça era justamente esse risco tão grande. Essa parte do risco tão grande de você estar ali fazendo a sua dungeon e saber que se alguém aparecer, você ou vai sair correndo ou você vai lutar com a pessoa. E isso também causava uma sensação interessante, porque eu quando entrava eu ficava já nervoso, né? Falava, puta mano, e agora? Eu vou lutar, eu vou correr, na maioria das vezes eu queria sair fugindo. Aí depois de um tempo eu fui aprendendo a dar inspect, olhar, mano, o que o cara tá usando? Ele tá sozinho? Mano, são dois, beleza, mas eu vou pra cima deles, vamos ver o que acontece, sabe? Tipo, então tinha uma mecânica de desenvolvimento, de você aprender as mecânicas dessa briga, que se perdeu, entende? A oportunidade de você tentar se defender, de você falar, meu, tá bom, vou tentar fugir dessa forma, mesmo que ele tenha um crowd control e consiga me parar por um momento. Eu consigo continuar correndo e não entrar em combate e escapar dele. Então, isso tinha um aspecto bem refinado, de certa forma, porque era um risco muito grande, mas era legal também ter que lidar com essas situações, né? Mas o jogo, ele sempre muito punitivo com você e acabava desincentivando a galera, né? Então, um dos aspectos positivos era que você tinha que aprender a se defender, você tinha que avaliar se você pulava os primeiros mobs, os primeiros bichos ali da dungeon, para parecer que tinha a dungeon tava cheia de bicho, né? Você pulava os primeiros, pulava o porteiro, a gente falava, e continuava a partir de um pouco mais para frente. Então, isso também, os próprios jogadores tinham mecânicas para tentar dar um counter, né?
tentar se proteger disso, que era o risco constante de diving, que era, como eu falei no começo, era uma parte muito presente, muito constante do jogo. Qual era um dos pontos positivos de se defender, né? Ótimo. E a sensação também de você dar o dive, de você ser a pessoa que está entrando para matar alguém. Às vezes você nem tinha a intenção de lutar com ninguém, mas você entrava numa dungeon, tinha alguém fazendo, aí você falava, mano, vou tentar pegar essa pessoa pelas costas. Agora é a minha vez de descontar nela o que fizeram comigo várias vezes. Então você ia seguindo, né, o rastro dela. Às vezes você encontrava uma pessoa muito mais forte, mas que ela tava com pouca vida. Ou você pegava alguém que ficava nervoso, a pessoa errava as skills e você conseguia derrotar ela. Então você entrava nesse mundo do PVP muito de surpresa. Então esse fator, esse sabor agridoce também era uma característica que era interessante do jogo, que infelizmente se perdeu, porque agora a dungeon fecha, né? Passa um minuto e meio, 2 minutos. A pessoa fica muitas vezes na porta da dungeon esperando esse tempo, e aí ela fica segura, ela pode passar 10 horas lá dentro que ninguém vai entrar, ninguém vai pegar ela, né? Então isso era uma coisa que se perdeu, que poderia ter sido abordada, poderia ter sido resolvida de uma outra forma. Eu entendo que precisava de um equilíbrio desse risco-recompensa, né? Mas poderia ter sido numérico. Poderia ter sido com um buff de defesa para a pessoa que está sendo invadida, ou uma chance de ser avisada de que alguém estava entrando ali com a intenção de matar você. Então, tinha muitas coisas que poderiam ter sido abordadas de uma maneira diferente. Tanto é que o conteúdo paralelo que foi criado foi a Dungeon Corrupta, né? Que você tem ou não a escolha de querer ser invadido ou de invadir alguém logo no começo, né? E se você quer evitar ser invadido, você não vai colocar essa opção, mas você ainda tem o risco de ser invadido, mas é uma questão instanciada, não é uma questão de que a pessoa ela foi procurando dungeons e aí encontrou você. É uma chance de você ser invadido ou não, dependendo de quanto tempo você demora ali dentro. Então assim, foi abordada assim essa solução, mas ainda assim se perdeu essa vibe, né? Então, se você quiser comentar um pouco de se você chegou a pegar essa parte do álbum, essa época, né? Ou o que você acha, não, agora tá melhor, agora tá pior, poderia ter sido resolvido de outra forma, né? Pode deixar aí o comentário, vamos trocar uma ideia, né? Porque eu acho que esse jogo tem tanta coisa para oferecer, tem tanta parte interessante da gente pensar e trocar junto que é uma discussão que vale a pena. Beleza?